Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um ISR Vídeo. E no vídeo dessa semana nós vamos voltar para um assunto que já faz um tempinho que eu não falo aqui, que são as análises multivariadas. Então eu vou apresentar hoje uma análise de componentes principais, onde nós vamos adicionar variáveis suplementares. Então o que é isso? Quando a gente faz uma análise de componentes principais, nós ordenamos um conjunto de dados multivariados, né, uma matriz de dados multivariados, sem restrição alguma, né? Diferente de quando a gente faz uma análise, uma ordenação canônica, por exemplo. Só que às vezes é interessante, né, ou necessário até, utilizar algumas variáveis que seriam explicativas, vamos dizer assim, né, ou variáveis, outras variáveis, deixar dessa forma assim mais genérica, que podem ser interessantes para você ajudar você a entender o que aconteceu ali naquela ordenação, né? Por que os dados se ordenaram daquela forma, por que as variáveis resposta ali se ordenaram daquela forma. E isso é o que a gente chama de adicionar variáveis suplementares à análise. Por que elas são suplementares? Porque elas não influenciam em nada na ordenação. Elas só são adicionadas depois que a ordenação é feita para te auxiliar dessa forma que eu falei, né? Te dar um entendimento melhor aí, para interpretar as dimensões ali da variabilidade dos dados que você ordenou, no caso com análise de coordenadas principais. Então esse é o tema da nossa aula, eu vou mostrar como fazer isso no R, né? Não vou entrar em teoria aqui de como adicionar variáveis suplementares, mas eu vou mostrar no R na prática como é que a gente faz isso, qual que é a função, qual pacote e como que chegar aí no gráfico final. Vamos ver, está bem interessante esse vídeo aí para quem quer trabalhar com análises multivariadas, né? E já precisou disso especificamente, né? Ou para quem não conhece, conhecer um pouco dessa adição de variáveis suplementares a PCA. Então, se você gostou do conteúdo, aí já curte o vídeo aqui, aproveita, se inscreve no canal se não está inscrito ou não está inscrito, e bora lá assistir o vídeo aí prático no R de adição de variáveis suplementares na análise de componentes principais. Então aqui vamos começar com o pacote, a gente vai usar esse pacote aqui, Factominer, né? Então, para quem não tem instalado, instala aí com a função install.packages, carrega com o library, eu já estou com ele carregado aqui, e a gente vai utilizar essa base de dados Decathlon, que vem no pacote Factominer. E essa base de dados, a gente pode carregar ela, né, com esse Data Decathlon aqui. Então a gente carrega a base de dados, está ali o data frame com 41 observações, 3 variáveis. E a gente, vamos dar uma olhadinha nela aqui, ó. Então, com o comando str, né? Então, são 10 variáveis, essas 10 primeiras, dos 100 metros até os 1.500 metros, que são medidas de desempenho dos atletas, né? As observações são os atletas, nessas provas, né? Desse decathlon, né? Que é uma competição aí com várias modalidades, né? Então, se a gente der uma olhada aqui no row names, ó, aparecem os nomes dos atletas, né? E as três últimas variáveis são as variáveis que nós vamos utilizar como suplementares. Então tem o ranks, que é a posição deles, né? A classificação, os pontos que eles marcaram, né? E esse competition são números inteiros e a competition é um fator com dois níveis, né? Que tem essa Decaster e Olympic D, deve ser Olympic Games, né? Provavelmente são duas competições diferentes que tiveram aí, que estão nessa base de dados. Então, vamos utilizar aí a função PCA. Deixa eu rolar minha cola aqui, só para não ficar viajando. Antes de rolar com a função PCA, para a gente mostrar, eu vou mostrando aqui gradualmente, né? Então eu criei vamos criar um objeto aqui que eu vou chamar de resposta, onde eu estou salvando as 10 primeiras variáveis, as 10 primeiras colunas, que são as variáveis resposta. Então criei, ele só tem só as variáveis resposta. E aqui essa eu chamei com quali, que estou salvando as variáveis resposta mais a última, que é a qualitativa. Então, ficou com 11 observações. Então vamos usar aqui, resultado PCA, vou botar o nome do objeto. PCA, tudo maiúsculo. O primeiro argumento você tem que indicar a matriz de dados, então vamos fazer primeiro uma PCA simples, né, o normal, sem variável suplementar. Então eu entro aqui com a matriz de variável resposta,
Tem esse argumento NCP, que é o número de componentes principais, né? São 10 variáveis, iria gerar 10 componentes principais, eu vou colocar para gerar 5, né? Reduzir a dimensionalidade aqui dele. E tem esse graph, para ele não sair o gráfico direto, eu boto false, e aí a gente depois faz com a função plot o gráfico. Vou botar aqui plot, resultado PCA, ele mostra gráfico aqui, vou botar minha cara aqui para cima. Então tá aqui, ó, saiu um gráfico bem legal, já bem pronto até. Mostra as observações, então ordenei as observações, que são os atletas, né, em função do desempenho deles nas 10 provas. Então sai as dimensões aqui, ó, o eixo 1 explicou 32.7, o eixo 2 17.4. E é legal que ele mostra, inclusive, assim, se ele tem que deslocar um pouquinho o nome, né, no caso aqui do atleta, né, que é o que identifica a observação, ele bota uma setinha aqui mostrando de onde qual que é o ponto correspondente àquele nome. Então é uma coisa bem interessante, já sai uma formatação bem legal. Esse aqui é o que a gente chama de, ele tem esse argumento choice, para escolher, que é o int, né, de um indivíduo. É esse que a gente acabou de ver, né? Se eu quiser, eu posso trocar isso aqui, aqui para var, de variables, que daí ele vai mostrar um gráfico com as variáveis. Então é legal, às vezes, até fazer um do lado do outro, né? Então ele está mostrando aqui no plano fatorial, onde estão ordenadas no mesmo plano, né? Onde estão ordenados todos os atletas, qual é o lado que está mais puxando para cada, né, desempenho. Então os atletas que estão mais aqui tiveram um desempenho melhor no long jump, os que estão mais aqui no high jump, no shot put, e esses outros aqui. Aí quem está mais para cima é 1.500 metros, quem está mais para cá é 100 metros, 100 metros com barreira, né? E assim vai. Então te ajuda bem assim a entender, né, o que está acontecendo. Mas a gente ainda não adicionou as variáveis suplementares, então vamos lá. Então eu vou adicionar só a variável suplementar qualitativa. Você tem variáveis suplementares qualitativas e quantitativas. Então eu vou botar aqui o nosso objeto com quali. E aí eu vou entrar no argumento aqui, ó, quali sup. É a coluna 11, né, a última coluna do conquali. Ó. Tem 11 variables, 11 variáveis, a 11ª é a qualitativa. Então, rodou a análise, vamos ver aqui esse primeiro. O que ele faz? Ele coloca aqui, ó, as variáveis qualitativas aqui nesse gráfico. Então ele já mostra aqui, ó, o Olympic Games está mais para cá e o Decaster está aqui, ó. Se eu olhar o outro, ele não tem diferença nenhuma, ó. Né? Porque a variável qualitativa está relacionada aos indivíduos, vamos dizer assim, é uma classificação das observações. Então ela acaba não aparecendo ali no gráfico das variáveis. Eu posso também usar. Bom, depois eu mostro isso, vou mostrar por último. E agora eu vou fazer então adicionando variáveis suplementares quantitativas. Então vou pegar o data frame inteiro, que é o Decathlon, né? E aí eu tenho aqui, ó, quanti sup. Vai ser, aí esse aqui é o 11, é o 12, e o quali sup é o 13, né? Então, se eu olhar agora aqui, esse aqui entra só, continua, né, só a qualitativa que aparece, porque ela tem relação com as amostras, né, com as observações, as amostras são os atletas, né? E nessa outra aqui, as quantitativas vão aparecer. Ó, ele mostra aqui, ó, o rank. Então, os com melhor classificação estão para cá. Esse rank aqui, com maior número de pontos, está para o outro lado. É estranho, né? Mas, enfim, não olhei a fundo essa base de dados aí para entender. Mas ele vai colocar aqui. Então, no plot das variáveis, entre as variáveis suplementares quantitativas. Agora, uma outra coisa legal aqui que ele tem um argumento aqui, ó, chamado abilage. Vamos fazer com abilage aqui, ó. Se eu colocar
o abilage aqui, ó. Só para esse do quando eu mostro as amostras, né? Se eu botar aqui coluna 13, olha o que ele faz. Ele mostra com diferentes cores, já bota uma legenda aqui, quem é de cada competição. Então, no caso aqui, né, que são os dois níveis, The Caster e Olympic Games. Então ele mostra aqui, ó, os vermelhos são todos os que tem resultado lá do Olympic Games, os em preto são os do The Caster. Então ele já dá uma classificada, melhora mais ainda, né, facilita mais ainda você ver. Por isso que, ó, vê que tá tudo bem espalhado, por isso que o Olympic Games e o The Caster ficaram tão próximos, ó, o The Caster tá aqui e o Olympic Games tá ali. Então não ficou assim uma separação bonita assim, né? Agora outra coisa que dá para fazer, dá para botar, por exemplo, aqui o rank. O rank, olha o que ele vai fazer. Ó, ele criou como o rank é número inteiro, ele criou uma barra de cores, né, uma legenda, esqueci como é que chama isso aqui, uma legenda, né, com um gradiente de cores. O azul é os menores ranks e mais vermelho os maiores ranks. E ele vai mostrando aqui, ó. Então ele já coloca essas cores aqui, ó, bem bacana. Então quem tem cores mais azuis, escuras, são com menor rank. E os que estão com vermelho mais vivo são os que estão com rank maior. Então, é isso. Espero que esse conteúdo seja útil para você, te ajude aí a trabalhar com as análises multivariadas, né? Principalmente aí quando você for trabalhar com a análise de componentes principais e se precisar adicionar variáveis suplementares para entender melhor o resultado da ordenação. Acredito que você agora já tem as ferramentas aí para fazer isso. Então, se curtiu o vídeo, se gostou, né? Compartilha com aquele amigo que precisa desse conteúdo. Se inscreve no canal, né? Ativa as notificações ali no sininho, porque aí você vai receber no seu e-mail os avisos do YouTube quando eu subir novos conteúdos, né? Estou sempre produzindo conteúdos aí para ajudar o pessoal na análise de dados, utilizar o máximo dessa ferramenta que é o R e integrar essa parte toda de gráficos, análise, N análise aí que tem aí, que toda hora sai coisa nova, né? Então, um abraço, boa semana, bom trabalho aí e até a próxima segunda-feira.